A chuva caía como lâminas afiadas sobre a estrada sinuosa do Alentejo, transformando o cascalho em lama traiçoeira que grudava nas rodas do velho carro de Maria. Dentro do veículo enferrujado, os gêmeos Pedro e Paulo, com apenas 5 anos, choravam em uníssono, seus rostinhos pálidos pressionados contra o vidro embaçado, enquanto a avó apertava o volante com mãos trêmulas, os nós dos dedos brancos de raiva e desespero. Vocês vão sobreviver? Murmurou ela para si mesma, ignorando os soluços que ecoavam como acusações, e pisou no acelerador, deixando para trás o vilarejo onde haviam nascido, sem um adeus, sem um plano, apenas a certeza de que o mundo lá fora era cruel demais para carregá-los sozinhos. 17 anos depois, em Lisboa, Pedro tropeçou na calçada molhada da Baixa, o coração acelerado não pela garoa fina que umedece a cidade eterna, mas pelo envelope amassado em seu bolso, uma carta anônima que prometia respostas sobre o passado que ele e Paulo sempre temeram desenterrar. Encontre-me no café à Brasileira, amanhã ao meio-dia. Seu pai espera. As palavras queimavam como ferro em brasa, pai. A avó Maria, com sua Bíblia surrada e olhares de ferro, havia jurado que o pai era um fantasma, um erro de juventude que o mar Atlântico engolira. Mas ali estava, rabiscado em tinta preta, um nome, João. Pedro parou sob o arco do Rocio, o vento salgado do Tejo bagunçando seus cabelos idênticos aos do irmão, e pela primeira vez, o medo de ser visto, de ser julgado por quem realmente era, pareceu pequeno diante do abismo que se abria à sua frente. Paulo esperava por ele no apartamento apertado que dividiam no bairro alto, um espaço caótico de livros empilhados e posteres de bandas indicolados nas paredes descascadas. Você vai mesmo? Perguntou Paulo, cruzando os braços magros, os olhos castanhos idênticos aos de Pedro faiscando com aquela mistura de curiosidade e pavor que sempre os unira como gêmeos siameses da alma. Pedro assentiu, jogando o casaco molhado no sofá poído. E se for uma armadilha? Lembra o que a avó dizia sobre estranhos? Sobre gente como nós. A palavra pairou no ar, pesada como o cheiro de fato que vazava do bar vizinho. Gente como nós, os dois sabiam o que significava, os sussurros na escola católica de Évora, os olhares tortos quando andavam de mãos dadas não por afeto fraterno, mas por necessidade de se ancorarem um no outro contra o mundo que os via como aberrações. Paulo era o mais ousado, o que furtava com rapazes em segredo nas festas da Marginal do Tejo, Pedro, o sonhador, o que escrevia poemas sobre amores impossíveis em cadernos escondidos. Mas juntos, eram invencíveis, ou assim fingiam acreditar. Naquela noite, o sono fugiu como um ladrão, deixando Pedro rolando na cama estreita, revivendo fragmentos do que a avó contara em noites de tempestade, o filho dela, João, um rapaz de 20 e poucos anos que voltara de Lisboa com olhos distantes e um segredo que ela farjara como enxofre. Ele se perdeu na cidade grande, Pedro. Se envolveu com tipos errados. Um homem, imaginem. Eu o expulsei como um demónio, antes que contaminasse a família. E então, os gêmeos, frutos de um casamento breve e desesperado de João com uma prima distante, um disfarce para calar as línguas viprinas do vilarejo. Maria criara os netos sozinha após a morte precoce da nora, mas o peso da pobreza e da vergonha a corroer até o osso. Um dia, num ato de fúria cega contra o destino, ela os deixara na estrada perto de Faro, com uma mala de roupas poídas e uma nota: encontrem sua sorte. Eu não posso mais. Um casal de pescadores os achara, adotando-os como bênçãos do mar, mas as cicatrizes da rejeição nunca cicatrizaram. Ao meio-dia seguinte, o café à Brasileira fervilhava com o burburinho cosmopolita de Lisboa, turistas clicando fotos da estátua de Fernando Pessoa, locais debatendo política sobre bicas fumegantes. Pedro entrou hesitante, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao longe. Ele varreu o salão com os olhos, procurando um homem que combinasse com as vagas descrições da avó, alto, de ombros largos, com o ar de quem carregava o peso do dor nas costas. E então o viu, numa mesa de canto, sob o lustre de cristal que filtrava a luz em prismas dançantes, um homem de meia-idade folheava um jornal com mãos marcadas por anos de trabalho manual. Cabelos grisalhos salpicados de castanho, olhos verdes que ecoavam os dos gêmeos, e um sorriso tímido que se abriu quando seus olhares se cruzaram. Pedro, disse ele, a voz rouca como o vento do Algarve. Pedro congelou, o mundo encolhendo para aquela mesa, onde o passado e o presente colidiam como ondas contra os penhascos da costa vicentina. Eles conversaram por horas, o tempo dissolvendo-se em xícaras de café e confissões entrecortadas. João era arquiteto agora, vivendo em Alfama com um companheiro de longa data, Miguel, um pintor cujas telas capturavam a alma tortuosa de Portugal. Eu nunca quis abandoná-los, confessou João, os olhos úmidos refletindo a luz do sol que se infiltrava pelas janelas altas. Sua avó. Ela me odiava pelo que eu era. Pelo amor que eu sentia por Miguel. Ela me chamou de aberração, de vergonha da família, e me expulsou com nada além de uma mochila. Eu procurei por vocês por anos, mas ela escondeu tudo. Pedro ouvia, o peito apertado por uma raiva surda contra Maria, misturada a uma pena inesperada pelo homem à sua frente,
o pai que a avó pintara como monstro, mas que agora parecia apenas humano, quebrado e remendado pelo tempo. Quando Pedro mencionou Paulo, João se iluminou como o farol de Cabo da Roca ao amanhecer. Tragam-no amanhã. Quero conhecer meu outro filho. Paulo reagiu com fúria inicial, chutando uma lata vazia pela rua íngreme do Chiado enquanto caminhavam de volta para casa. Ele nos deixou para trás. Como podemos confiar num fantasma que prefere um homem a nós? Mas Pedro via além da casca dura do irmão, via um menino abandonado que ainda acordava suando de pesadelos com estradas escuras. Naquela noite, eles brigaram pela primeira vez em anos, palavras afiadas como facas de ourives lisboetas, acusações de traição e medo. Você sempre foi o fraco, Pedro. O que sonha com contos de fadas enquanto eu luto pelo real? Paulo gritou, batendo a porta do quarto. Mas ao amanhecer, com o primeiro bondinho rangendo pela colina, Paulo apareceu na cozinha com olhos inchados. Eu vou. Mas se ele nos machucar de novo, eu o mato. O reencontro no café foi um turbilhão de silêncios carregados e risadas nervosas. João trouxe fotos antigas, ele jovem, com barba rala e olhos cheios de sonhos, abraçando uma mulher de sorriso triste, a mãe deles, morta em um acidente de carro meses após o nascimento dos gêmeos. Ela sabia quem eu era, e me amava mesmo assim. Foi por isso que nos casamos, para dar a vocês um nome limpo. Paulo, sempre o mais desconfiado, cruzou os braços, mas quando João tirou do bolso 2 colares idênticos, pingentes de conchas do Algarve, gravados com Irmãos Eternos, algo se quebrou nele. Lágrimas escorreram, e pela primeira vez, os gêmeos viram no pai não um estranho, mas um espelho de suas próprias lutas, o amor proibido, os olhares de julgamento nas ruas de uma Portugal ainda marcada por ecos da ditadura. Miguel os recebeu em Alfama naquela tarde, a casa um labirinto de azulejos pintados e cheiro de bacalhau assado. Ele era um homem de mãos calejadas pela tela e pelo amor, com sotaque do Minho que aquecia como vinho do Porto. João me contou tudo, disse ele, servindo chá de hortelã. Não é fácil ser quem somos nesta terra de santos e pecados. Ali, entre risos forçados e histórias de viagens pelo interior, das vinhas do Douro às praias selvagens do oeste, os gêmeos começaram a tecer fios de confiança. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação. A avó Maria, agora idosa e doente em Évora, pedia para vê-los. Ela quer se redimir, disse a enfermeira ao telefone, mas Pedro sentiu um calafrio, redenção ou armadilha. A viagem para o Alentejo foi um calvário de memórias amargas. O trem sacolejava pelas planícies douradas de trigo, onde o sol poente tingia o horizonte de fogo, e Pedro e Paulo se revezavam em silêncios pesados, as mãos entrelaçadas sob o banco como âncoras. João os acompanhara, o rosto tenso como cordas de viola, e Miguel ficara em Lisboa, prometendo ligar a cada hora. Ao chegarem à casa de Maria, uma cabana de adobe rachado, cercada por oliveiras retorcidas, a avó os esperava na varanda, encurvada como uma figueira velha, os olhos turvos mas afiados. Vocês voltaram, crocitou ela, ignorando João como se ele fosse fumaça. Eu fiz o que era certo. O pecado dele não podia manchar vocês. A confrontação explodiu como uma tormenta de verão. Maria cuspiu o veneno antigo, acusações de depravação, de como João trouxera a doença do amor errado para a família, justificando o abandono como ato de misericórdia divina. Paulo, o fogo em suas veias, rebateu com fúria, e você? Deixou-nos na estrada como lixo. Quem é o monstro aqui? João ficou em silêncio, as lágrimas traçando sulcos em seu rosto envelhecido, mas Pedro, o poeta quieto, falou com voz firme, desfiando as camadas de dor que Maria tecera ao redor deles. Nós amamos quem queremos, avó. Como você amou o vovô, apesar de suas falhas. O ódio não salva, só destrói. Por um instante, o ar pareceu parar, e Maria desabou em soluços, confessando o medo que a consumira, o medo da vergonha na vila, do padre a excomungar, da solidão que engolira após perder o filho. Naquela noite, sob o céu estrelado do Alentejo, onde as estrelas pareciam mais próximas que em Lisboa, os 4, avó, pai, gêmeos, sentaram-se à mesa de carvalho lascado. Não havia perdão imediato, mas um frágil cessar-fogo. Maria tocou a mão de João pela primeira vez em décadas, murmurando desculpa, que ecoou como um sino rachado. De volta à capital, os gêmeos carregavam um peso aliviado, mas novo conflito brotava. Paulo, inspirado pela coragem do pai, confessou a Pedro um segredo. Ele estava apaixonado por um colega de trabalho, um rapaz de Moçambique chamado Afonso, cuja pele escura e riso contagiante desafiavam as barreiras raciais e sexuais que ainda assombravam Portugal pós-colonial. Mas ele tem família conservadora. E se eu for só mais um erro para eles? Pedro, por sua vez, sentia o coração dividido. Durante o jantar em Alfama, ele notara como Miguel olhava para João, não com posse, mas com uma devoção que transcendia o tempo. Era o tipo de amor que ele ansiava, mas nunca ousara perseguir. E então, numa noite chuvosa no mirador da Senhora do Monte,
onde a cidade se estendia como um tapete de luzes, Pedro encontrou-se com um estranho, Tomás, um jornalista freelance de Porto, cujos olhos cinzentos capturavam a essência de um fado melancólico. Eles se conheceram por acaso, ou destino. Numa conversa sobre direitos LGBTQ+, num bar lotado de ativistas. Tomás era abertamente gay, com tatuagens de bandeiras arco-íris escondidas sob camisas de linho, e sua honestidade desarmava Pedro como uma maré mansa. O romance floresceu em segredo, encontros furtivos nas ruas labirínticas de Alfama, beijos trocados sob as sombras dos arcos mouros, sussurros de sonhos compartilhados contra o rugido do Tejo. Mas o conflito veio rápido. Tomás era casado, não com uma mulher, mas num casamento de conveniência com uma amiga lésbica, para proteger heranças familiares e vistos de trabalho. É só no papel, jurava ele, mas Pedro via as rachaduras, as ligações noturnas da esposa, em Coimbra, os olhares culpados que Tomás lançava para o celular. Você merece mais que mentiras, disse Pedro numa briga acalorada no topo do castelo de São Jorge, onde o vento uivava como fantasmas da Inquisição. Tomás rebateu com desespero: neste país, amor verdadeiro é luxo para quem pode pagar. Minha família me deserdaria se soubessem. Enquanto isso, Paulo enfrentava sua própria tormenta. Afonso, com seu sotaque suave de Maputo e mãos que cheiravam a especiarias africanas, retribuía o afeto, mas o peso das expectativas culturais o sufocava. Num piquenique nas dunas de Guincho, sob o sol implacável que dourava a areia, Afonso confessou: meu pai é pastor evangélico. Ele veio para Portugal fugindo da guerra, mas trouxe o medo do pecado como bagagem. Se souberem de nós, perderei tudo. Paulo, impulsionado pela jornada com o pai, insistiu: então lutamos juntos. Como João lutou por Miguel. Mas a dúvida corroía, e numa noite de insonia, Paulo confidenciou a Pedro: e se o amor nos destruir, como destruiu nossa família? O clímax irrompeu inesperado, como um incêndio florestal no verão alentejano. A avó Maria, recuperando-se lentamente em Évora, descobriu o paradeiro de João através de uma carta mal endereçada. Furiosa, ela viajou a Lisboa sozinha, batendo à porta da casa em Alfama com punhos cerrados. Vocês estão repetindo os erros dele, gritou ela ao ver os gêmeos com seus respectivos amores, Tomás e Afonso, convidados para um jantar improvisado. A cena era um caos de pratos quebrados e vozes elevadas, Maria acusando Tomás de hipocrisia, Afonso de traição cultural, e os gêmeos de fraqueza. João, pela primeira vez, ergueu a voz como um trovão: chega, mãe. O ódio que você plantou em mim envenenou todos nós. Olhe para eles, olhe para o amor que sobrevive apesar de você. No meio do tumulto, um segredo explodiu. Miguel, o companheiro silencioso, revelou que havia escrito a carta anônima inicial, orquestrando o reencontro para curar as feridas que Maria infligira. Eu era o estranho gay, que ela apagou, disse ele calmamente, os olhos fixos na sogra idosa. Não o amante de João, mas o irmão dele, que ela renegou anos antes por ser abertamente quem sou. O choque paralisou a sala, Maria desabou na cadeira, o rosto contorcido em agonia, enquanto as peças se encaixavam. O estranho que ela expulsara não era apenas um pecado passageiro, mas o laço de sangue que ela mesma cortara, e quando em João e agora nos netos. As consequências foram um vórtice de emoções. Maria retornou a Évora quebrada, mas com sementes de mudança. Cartas semanais começaram a chegar, rabiscadas com tremor, pedindo perdão não por pena, mas por verdade. Paulo e Afonso enfrentaram a família dele numa missa tensa em Belém, onde o pai pastor, após horas de oração e lágrimas, estendeu a mão: Deus ama além das minhas palavras. Tomás, confrontado pelo segredo, dissolveu o casamento de papel, escolhendo Pedro num ato de vulnerabilidade que selou seu amor sob as estrelas do planetário de Lisboa. Anos se passaram como as marés do Tejo, erudindo arestas afiadas. Pedro e Tomás abriram uma pequena editora no Chiado, publicando histórias de amores que era em Portugal, contos de resiliência que ecoavam suas próprias vidas. Paulo e Afonso se mudaram para o Porto, onde Afonso lecionava História Africana na universidade, e juntos criaram uma associação para jovens imigrantes LGBTQ+. João e Miguel renovaram votos numa cerimônia discreta nas falésias da Arrábida, com os gêmeos como padrinhos, e Maria, agora uma avó frágil mas presente, assistiu de cadeira de rodas, murmurando bênçãos que soavam como rezas tardias. No final, sob o sol eterno de Lisboa, Pedro e Paulo caminhavam pela marginal, mãos dadas não mais por medo, mas por orgulho. O passado, a estrada lamacenta, o pai apagado como um erro, era agora o alicerce de uma família reconstituída, tecida com fios de dor, perdão e um amor que desafiava céus e mares. E em cada nascer do sol sobre o Tejo, eles viam não sombras, mas a luz de quem sobrevivera para amar. Parte 2 inicia-se imediatamente após o reencontro inicial no café, aprofundando as dinâmicas familiares com mais camadas de conflito interno. Pedro, ainda abalado pela revelação de João, retorna ao apartamento e encontra Paulo não sozinho, mas com um bilhete deixado às pressas: preciso de ar. Não me procure.
O pânico toma conta, os gêmeos, unidos desde o berço, nunca se separavam assim. Pedro corre pelas ruas noturnas do Bairro Alto, onde o néon dos bares pisca como feridas abertas, chamando o nome do irmão em vão. Ele acaba tropeçando num grupo de ativistas LGBTQ+, marchando contra a discriminação no emprego, uma coincidência que o arrasta para uma vigília à luz de velas na Praça do Comércio. Ali, sob o obelisco negro que testemunha séculos de glórias e quedas portuguesas, Pedro desabafa com uma mulher de cabelos curtos e tatuagens de borboletas: meu irmão. Ele carrega o peso de um abandono que nem lembra, mas sente na alma. Ela, Sofia, uma terapeuta de Setúbal que fugira de uma família homofóbica, oferece um ombro e um conselho: o amor fraterno é o primeiro espelho do amor romântico. Encontre-se nele para encontrá-lo. Enquanto isso, Paulo vagueia pelo Tejo, as águas escuras refletindo as luzes da ponte 25 de Abril como veias pulsantes. Ele para num banco perto do padrão dos descobrimentos, onde estátuas de navegantes o encaram com olhares de julgamento eterno. Lágrimas vêm, quentes e amargas, misturadas à brisa salgada. Porque nós, Pedro. Porque o sangue nos amaldiçoa com isso. Ele pensa no pai, no homem que a avó demonizara, e pela primeira vez, questiona não João, mas Maria, a guardiã que os salvara do pecado apenas para jogá-los ao vazio. Um toque no ombro sobressalta Afonso, o colega de trabalho, que o seguira após um pressentimento no escritório. Eu vi seu rosto hoje, Paulo. Parecia que o mundo desabava. Afonso, com sua herança moçambicana tecida em dreads longos e um colar de contas de madeira, ouve em silêncio, e quando Paulo menciona o pai, algo se acende nele: meu avô fugiu da guerra em Angola com histórias semelhantes. Amores escondidos, famílias partidas. Mas ele encontrou força no exílio, aqui, em Portugal. De volta ao apartamento ao amanhecer, os gêmeos se reconciliam num abraço exausto, jurando nunca mais se deixarem consumir pelo passado isoladamente. Mas o telefone toca, João, convidando-os para jantar em casa. Miguel cozinha o melhor cataplana da cidade. Venham conhecer nossa vida. Hesitantes, eles aceitam, e a noite em Alfama é um banquete de sentidos, o aroma de mariscos e coentros enchendo o ar, o som de um fado tocado ao violão por um vizinho idoso filtrando pelas janelas abertas. Miguel revela ser não só companheiro, mas confidente: eu ajudei João a sobreviver após sua mãe o expulsar. Escrevi cartas, enviei dinheiro em segredo. Ele me salvou tanto quanto eu a ele. As histórias fluem como vinho tinto, as marchas do orgulho em Lisboa nos anos 90, quando eram apedrejados, o casamento igualitário em 2010, uma vitória pírrica contra bispos furiosos, a adoção negada de uma criança por serem imorais. Pedro sente uma pontada. Ele, que sempre sonhara com família própria, vê no amor de João e Miguel um modelo frágil, mas real. No dia seguinte, o conflito com Tomás irrompe. Pedro o encontra num café no Príncipe Real, onde lojinhas de design que exibem bandeiras e livros proibidos. Tomás, com seu laptop aberto em artigos sobre corrupção política, sorri, mas seus olhos carregam sombras. Eu cubro histórias de minorias, Pedro. Sei o que é ser invisível. O flerte começa inocente, trocas de olhares sobre o balcão de pastéis de nata, mas aprofunda quando Tomás compartilha um poema seu, escrito sobre um amor perdido na ditadura salazarista. Pedro, tocado, revela seu próprio caderno de versos, e naquela tarde, eles passeiam pelo jardim botânico, onde orquídeas exóticas sussurram segredos sob folhas verdes. O primeiro beijo acontece ali, doce como figos maduros, mas interrompido por uma ligação. A esposa de Tomás, Carla, precisando de ajuda com papéis em Coimbra. É complicado, murmura ele, e Pedro sente o primeiro gosto de dúvida, como fel na boca. Paulo, encorajado por Afonso, decide confrontar o passado de forma radical. Ele liga para a avó, ignorando os avisos de Pedro. Vovó, nós estamos bem. Mas você precisa saber, eu amo um homem. E nosso pai. Ele nos ama de volta. O silêncio do outro lado é um abismo, seguido de um soluço abafado. Você é como ele, Paulo. Perdido. A ligação termina em lágrimas, mas planta uma semente. Maria, sozinha com suas orações, começa a questionar os versos da Bíblia que recitava como escudo. Semanas passam, e os gêmeos mergulham em suas vidas. Pedro colabora com Tomás em um artigo sobre jovens que no interior, visitando vilarejos como o de Maria, onde o silêncio sobre a homossexualidade é mais opressivo que o calor. Paulo e Afonso organizam um evento cultural no Lux, nightclub icônico, misturando ritmos africanos com fado lésbico, atraindo multidões que dançam sob luzes estroboscópicas, celebrando identidades híbridas. Mas o equilíbrio rui, Tomás confessa o casamento, e Pedro explode numa discussão no mirador de Santa Catarina, onde o sol se põe sobre o rio como sangue derramado. Mentiras constroem prisões, Tomás. Eu sei, vivi isso com minha avó. Tomás rebate, ferido: você acha que é fácil?
Minha família em Porto é de velhos fidalgos que ainda falam de pureza de sangue. Carla é minha âncora, não minha amante. A briga os separa por dias, Pedro afundando em solidão, escrevendo poemas de perda que ecoam os de Pessoa. Paulo, vendo o irmão sofrer, o arrasta para uma viagem ao Douro, onde vinhedos em terraços desafiam a gravidade como seus amores desafiam o preconceito. Ali, num barco de cruzeiro pelo rio sinuoso, Pedro conhece um enólogo local, mas recusa o flerte, seu coração ainda pertence a Tomás, agora um eco doloroso. De volta, uma reviravolta, João recebe uma carta de Maria, não de ódio, mas de vulnerabilidade. Eu sonhei com vocês na estrada. Deus me castiga. É o primeiro passo, frágil como palha. Os gêmeos decidem visitá-la, levando João, e a viagem é carregada de tensão, paradas em santuários marianos, onde Maria rezara por cura. Na cabana, o confronto é calmo, mas profundo, Maria toca o rosto de João, sussurrando, meu menino, e os gêmeos veem, pela primeira vez, a mulher por trás da matriarca rígida, uma viúva que perdera tudo para o medo. Lágrimas fluem, e num gesto simbólico, ela queima uma foto antiga de João jovem, apagando o ódio que a consumira. Parte 3 prossegue com o fortalecimento dos laços românticos, introduzindo novos conflitos externos. Pedro e Tomás se reconciliam num festival de fado em Alfama, onde vozes roucas cantam de saudades que espalham suas almas. Eu termino com Carla, promete Tomás, e o beijo sob as lanternas de papel é um juramento selado pelo aroma de sardinhas grelhadas. Mas o preço vem rápido, a família de Tomás, alertada por fofocas portuenses, corta laços, enviando cartas de deserdamento que chegam como punhais. Você envergonha o nome dos Silva, escreve o pai, um advogado conservador. Tomás desaba, e Pedro segura, sussurrando, nós construímos nosso próprio nome, como os descobridores que queimaram pontes para não voltar. Paulo e Afonso enfrentam barreiras culturais num jantar com a família dele em Moscavide, subúrbios lisboeta de imigrantes africanos. O pai pastor, com Bíblia na mão, prega sobre união sagrada, mas Afonso rebate com histórias de ancestrais guerreiros que amavam além de normas coloniais. A tensão explode quando um tio bêbado acusa Paulo de roubar o filho da África, mas a mãe de Afonso, uma costureira de mãos ágeis, intervém. Amor não tem passaporte, irmão. Eu casei com um homem que o mundo odiava por sua cor. É um triunfo parcial, mas o pastor exige terapia de conversão. Afonso recusa, mudando-se com Paulo para um apartamento em Intendente, bairro que de Lisboa, onde grafites de arco-íris desafiam a gentrificação. João e Miguel, testemunhas desses tumultos, oferecem sabedoria de veteranos, fins de semana em Sintra, onde castelos de contos de fadas inspiram contos de superação. Ali, entre neblinas míticas, João revela um segredo. Ele e Miguel haviam tentado ter filhos via inseminação, mas a burocracia homofóbica os barrara. Vocês são nossa redenção, diz João aos gêmeos, e o choro coletivo lava feridas antigas. Maria, evoluindo devagar, envia um rosário para cada um, com nota, rezem por mim, não contra mim. É progresso, mas o teste vem com uma crise. Pedro recebe uma oferta de emprego em Londres, para editar uma revista LGBTQ mais internacional. É o sonho, confessa a Tomás, mas o medo de separação os assombra como um nevoeiro de Sintra. O conflito escala quando ativistas radicais invadem um evento de Paulo e Afonso, gritando contra traidores culturais, uma facção que vê amores mistos como diluição identitária. Afonso é agredido verbalmente, e Paulo, defendendo-o, leva um soco que fende o lábio. A polícia, indiferente, os manda resolver em casa. Furiosos, eles processam, atraindo mídia, um artigo no Público expõe o racismo interseccional em comunidades imigrantes, catapultando Afonso a palestrante em universidades. Mas o estresse abala o relacionamento. Afonso questiona, você me ama ou minha exotidade? Paulo, ferido, responde com honestidade brutal, eu te amo pelo todo, a raiva, o riso, as cicatrizes da guerra que você carrega. Pedro, dividido pela oferta londrina, consulta Sofia, a terapeuta do Rossio. Vá, mas leve seu amor consigo. Portugal mudou, mas o mundo ainda precisa de pontes. Ele aceita, mas Tomás recusa segui-lo, meu trabalho é aqui, expondo as podridões locais. A briga é épica, e quando nas paredes do Chiado, onde transeuntes param para ouvir. Você me escolhe ou o exílio, grita Tomás. Pedro rebate, eu escolho nós, mas como, se você se acorrenta? Eles se separam temporariamente, Pedro partindo com o coração em farrapos, prometendo retornar em meses. Em Évora, Maria adoece gravemente, pneumonia agravada pela culpa acumulada. Os gêmeos correm para lá, João ao lado, e no hospital regional, sob luzes fluorescentes frias, ela confessa, eu escrevi para o padre sobre João. Ele me disse para purgar o mal. Mas o mal era eu. O perdão vem em doses, Paulo segura sua mão, Pedro lê um poema seu sobre estradas perdidas.
Maria morre ao amanhecer, deixando uma herança surpreendente, a cabana para João, com carta, reconstrua o que eu quebrei. O funeral é pequeno, na igreja do vilarejo, onde olhares curiosos voltam para o filho pródigo gay e seus companheiros. Mas em vez de escândalo, há murmúrios de empatia. Portugal, aos poucos, amadurece. De volta a Lisboa, Pedro anuncia sua volta antecipada, renunciando ao emprego por Tomás. O amor é minha âncora, declara num jantar familiar ampliado, agora incluindo Sofia e a mãe de Afonso. Risos enchem a casa, mas uma sombra paira. Miguel recebe diagnóstico de câncer, precoce mas agressivo. Lutaremos como sempre, diz João, mas o medo de perda nova assombra todos. Parte 4 mergulha nas batalhas de saúde e identidade, com reviravoltas que testam lealdades. Miguel inicia quimioterapia no Hospital de Santa Maria, e a família se reveza em vigílias, transformando o quarto estéril em oásis português, azulejos pintados à mão nas paredes, gravuras de Fátima para Maria falecida, fato suave no toca-discos portátil. João envelhece 10 anos em semanas, os cabelos grisalhos agora plenos, mas sua determinação é de aço. Ele organiza uma campanha de crowdfunding para pesquisa que era em saúde, destacando como pacientes LGBTQ+ enfrentam diagnósticos tardios por estigma. Pedro e Tomás cobrem a história para a imprensa, virando ativistas involuntários, e o apoio explode, doações de imigrantes em França, mensagens de solidariedade de Faro a Bragança. Paulo, inspirado, usa sua plataforma para um podcast sobre interseccionalidade, entrevistando Afonso sobre colonialismo e sexualidade. O episódio viraliza, mas atrai trolls online, ameaças homofóbicas misturadas a racismo, forçando-os a contratar segurança para eventos. Numa noite, após uma palestra na Universidade Nova, eles são encurralados por neonazis marginais, e Afonso, revivendo traumas de Moçambique, entra em pânico, congelando enquanto Paulo luta. Um soco o derruba, e no hospital, costuras no supercílio, Afonso explode: "Você me arrasta para isso. Seu mundo branco de privilégios quer não entende minha dor." Paulo, magoado, responde: "Privilégios. Eu fui abandonado por ser quem sou. Nós lutamos juntos ou morremos sozinhos." A separação ameaça, mas Sofia media uma sessão, revelando raízes profundas. O pai pastor de Afonso havia abusado emocionalmente dele por fraqueza, e quando o abandono de Maria. Pedro, enquanto isso, descobre uma gravidez surpresa, não sua, mas de uma amiga lésbica que pede barriga de aluguel solidária. "Quero dar a você e Tomás uma família biológica", diz ela, mas o dilema ético explode. Tomás, traumatizado pela família biológica que o rejeitou, hesita. "E se eu for um pai ruim, como o meu?" Pedro, sonhador, vê esperança: "Seremos melhores porque sabemos o custo." A decisão pende, e numa viagem a Óbidos, vila medieval de livros, eles debatem sobre muralhas que viram séculos de amores proibidos. Tomás cede, tocando a barriga ainda plana: "Pelo nosso futuro." Mas a notícia vaza para a família dele em Porto, reacendendo o deserdamento. O pai ameaça processo por imoralidade. João, no epicentro da crise de Miguel, tem um colapso, flashbacks do exílio, onde vagara por Lisboa sem teto, dormindo em bancos do Rossio. Miguel, enfraquecido mas feroz, o ancora: "Você me salvou então, eu salvo você agora." Eles viajam para um retiro em Monsanto, aldeia de pedra sobre pedra, onde xamãs neopagãos oferecem rituais de cura. Ali, João perdoa Maria completamente, queimando a carta de herança num fogo cerimonial. A cabana é passado, nossa casa é presente. De volta, uma reviravolta. Testes mostram remissão precoce para Miguel, graças a um tratamento experimental financiado pela campanha. A notícia é celebrada com uma festa no Terreiro do Paço, fogos e quando como em 1º de dezembro, dia da restauração de vidas. Mas o idílio é interrompido por uma traição. Sofia, a terapeuta, revela ser prima distante de Tomás, e usa sessões para bisbilhotar, alimentando fofocas familiares. "Eu queria salvá-lo do caos que era", confessa ela, despedida eticamente. O golpe abala Pedro, questionando confiança: "Quem mais nos trai por o bem?" Tomás, furioso, corta laços com o clã portuense definitivamente, mudando o sobrenome para o de Pedro Oliveira Silva, um hífen de união. Paulo e Afonso se reconciliam num safari urbano em Monsanto, Parque Florestal de Lisboa, onde corujas noturnas simbolizam sabedoria. "Eu te amo além das cicatrizes", diz Paulo, e eles planejam um casamento civil em Cascais, praia de nobres caídos. O convite vai ao pai de Afonso, que, surpreendentemente, comparece, não como pastor, mas como pai, murmurando: "Deus fala em silêncios." É redenção parcial, mas suficiente para curar. Parte 5 eleva as apostas com nascimentos e perdas, sendo tramas de legado. A gravidez de Pedro avança, barriga arredondando como as colinas do Douro, e Tomás se transforma em pai ansioso, lendo manuais de parentalidade que era a luz de abajures em Alfama.
Ultrassons revelam uma menina, batizada em segredo como Mariana, homenagem a avós falecidas, mas renascidas em perdão. Mas complicações surgem, pré-eclâmpsia ameaça, hospitalizando Pedro no Curri Cabral, onde médicos indiferentes minimizam por estresse emocional. Tomás advoga ferozmente, processando por negligência, virando notícia no Diário de Notícias, casal gay luta por direitos parentais em Portugal moderno. Paulo e Afonso casam numa cerimônia íntima na Praia do Guincho, onde as como testemunhas, com João e Miguel oficiando como pais espirituais. O pai de Afonso abençoa relutantemente, e a lua de mel em Sagres, onde o fim da terra encontra o mar, fortalece laços, mas uma carta chega, o pastor, morrendo de câncer, pede reconciliação. Afonso hesita, mas Paulo o incentiva, perdão não é fraqueza, é força. No leito de morte em Loures, o velho confessa pecados, homofobia enraizada em seu próprio casamento infeliz, e morre em paz, deixando herança para o filho e seu companheiro. João, agora avô em potencial, restaura a cabana de Maria no Alentejo, transformando-a em retiro para jovens LGBTQ+ rurais, Casa do Horizonte, com quartos pintados por Miguel, agora em remissão plena, pincéis como varinhas de cura. A inauguração atrai mídia, mas também protestos de conservadores locais, liderados por um ex-padre de Évora. Blasfêmia, gritam, mas os gêmeos contra-argumentam com discursos apaixonados, Pedro citando Camões, amor é navegar oceanos desconhecidos. A multidão se divide, mas uma idosa, viúva de Maria, doa terras, ela teria orgulho agora. A reviravolta golpeia, Tomás recebe a oferta de editor-chefe no The Guardian, em Londres, ironia cruel, e quando a escolha passada de Pedro. Vá, diz Pedro, mas Tomás recusa, nós ficamos. Lisboa é nosso mapa. Em vez disso, expandem a editora, publicando Estradas Esquecidas, antologia de histórias queer-alentejanas, incluindo poemas de Pedro sobre o abandono. O lançamento no Lisboa Factory é um sucesso, com fado e vinho, mas uma crítica anónima, da família de Tomás, acusa plágio, forjando escândalo. Investigando, descobrem Sofia por trás, agora obcecada por redimir Tomás. O confronto é dramático, num café no cais do Sodré, você destrói o que ama por medo, acusa Pedro. Sofia quebra, revelando depressão não tratada, e busca ajuda, transformando inimizade em aliança frágil. Mariana nasce numa tempestade de verão, chora e quando como trovões sobre o Tejo. Pedro segura-a primeiro, olhos marejados, bem-vinda à família que construímos. Tomás chora, João sorri como se visse o futuro, e Paulo, padrinho, sussurra contos africanos em sua orelhinha. Mas a paternidade traz conflitos, noites sem dormir revelam inseguranças, Tomás teme ser pai gay inadequado, Pedro luta com fadiga pós-parto solidária. Terapia com um novo conselheiro, um homem trans de Coimbra, os guia, paternidade que era é reescrever o script. Paulo descobre gravidez própria, via fertilização in vitro com doador anónimo, sonhando com um filho que une heranças. Afonso apoia, mas o stress do podcast, agora nacional, os tensiona. Uma entrevista com um político homofóbico vira emboscada, com perguntas sobre decadência moral, e Paulo explode na TV, viralizando mas atraindo ódio. Afonso, exausto, questiona, vale o preço? Paulo responde com ação, pausa o projeto para focar no bebê. Parte 6 culmina em resolução e legado, com alto clímax emocional. Anos voam, Mariana, aos 5, corre pelas ruas de Alfama com primos, o filho de Paulo e Afonso, Coffee, um menininho de cachos mistos que adora fado e marrabenta. A Casa do Horizonte floresce, acolhendo teens fugidos de famílias tóxicas, com workshops de escrita que eram liderados por Pedro, agora autor best-seller. Tomás edita o Jornal de Notícias, expondo corrupção em direitos civis, e sua família portuense, envergonhada pelo escândalo, estende Ramo de Oliveira, um jantar tenso, mas reconciliador. João e Miguel, grisalhos mas vibrantes, viajam pelo interior, documentando histórias para um livro, Amores Escondidos de Portugal. Numa parada em Tomar, convento templário, Miguel propõe recasamento anual, e João aceita, rindo, cada ano, um novo voto contra o esquecimento. Mas o clímax irrompe, um incêndio florestal devasta o Alentejo, ameaçando a cabana. Os gêmeos, com famílias a reboque, correm para salvar, chamas lambendo oliveiras como vingança divina. No caos, Coffee se perde na fumaça, e Paulo, coração paralisado, o procura gritando. Afonso o encontra, tossindo mas salvo, e o abraço é épico, sob helicópteros jogando água. O fogo destrói parte da casa, mas não o espírito, reconstrução comunitária une vilarejo, ex-protestadores agora voluntários, provando mudança. Maria é lembrada numa placa, em memória da que aprendeu a amar tarde. Num banquete pós-incêndio, sob estrelas alentejanas, brindes fluem, por abandonos superados, amores vitoriosos, famílias tecidas de retalhos. Pedro, olhando os filhos brincarem, sussurra a Tomás,
Nossa estrada foi longa, mas chegamos. O sol nasce sobre planícies regeneradas, prometendo colheitas novas. E assim, em Portugal de azulejos e saudades, o ciclo se fecha, não em perfeição, mas em graça imperfeita, onde o estranho gay se revela pai, amante, herói.